Fala galerinha concurseira, estamos novamente aqui no Super Professores. Hoje nossa aula de redes de computadores, uma aula super importante. Não podemos perder no nosso conteúdo didático o estudo de rede de computadores, né? Porque ele é um impulsionamento para quem vai estudar internet. Então, só para vocês terem um detalhe logo já de cara, para poder, né, processar e diluir esse tipo de estudo para quem nunca estudou redes. Entendam, pessoal, redes de computadores não é um estudo básico da informática, né? Na verdade, é um estudo específico, não é todo concurso que cai, porém ele é um impulsionamento para outras matérias. Ah, mas professor Luciano Antunes, como é que eu faço para estudar intranet? Extranet é o estudo de rede de computadores. Para estudar com afinco internet mais à frente, eu vou precisar do estudo de rede de computadores. Então, olha só, rede de computadores tem matérias maquiadas. Então, intranet e extranet é rede de computadores, internet também. E aí, automaticamente, a gente vai para esse conceito 8. Hoje, vamos ganhar energia em cima disso. Eu e vocês vamos crescer nessa matéria para poder ir para a internet depois. Beleza? Então vamos lá. Olha o que eu tenho para trazer para vocês a respeito de redes. Primeiro detalhe. O que é uma rede, né? Uma rede de computadores pode ser criada através da ligação de um ou mais, né? De dois ou mais computadores interligados, também chamado de ponto ou host. Então, quando eu falo em rede de computadores, né, pode ser um tablet, pode ser um notebook, pode ser um celular, são pontos, são hosts na rede. E eles são interligados, eles são ligados em si, né, entre eles, e criam um pool de computadores, ou seja, como o próprio nome diz, cria uma rede. Então, uma rede de computadores também é chamada de rede local, né? Ou ainda conexão em rede local, é chamado de LAN, mesmo que erroneamente, depois a gente vai entender que LAN é um nome que já ficou ultrapassado, tá? Que é a ideia de Local Area Network, e eu ainda posso chamar de conexão Ethernet. E o que é uma conexão Ethernet? É uma conexão em rede local, que é o nome atual, é como é cobrado dentro dos concursos. Ah, de acordo com uma rede Ethernet, então uma rede Ethernet é uma rede local de computadores, beleza? Então, olhando dessa forma, as redes locais, elas vão ter 4 classificações. Eu vou me preocupar com seu tamanho, com seu formato, ou seja, sua topologia, com o seu modelo de funcionamento e com a sua velocidade. Então, a primeira característica de uma rede, falando do seu tamanho, LAN, MAN, WAN ou PAN, que são os 4 tamanhos básicos, né? O que eu começo a perceber? LAN quer dizer local, poucos quilômetros. MAN é uma rede metropolitana que tem dezenas, centenas de quilômetros. Agora, uma WAN é uma rede, olha o W de WAN, quer dizer wide, quer dizer gigante, espaçosa, é uma rede com milhares de quilômetros. Tendo definido esses 3 tamanhos, eu começo a perceber que a coisa diminuiu. Por exemplo, quando eu faço uma ligação do meu tablet com o meu notebook para passar fotos, ou do meu celular com o meu notebook para passar fotos via cabo, puxo um cabo de 10 metros ali, um cabo USB e faço essa conexão, ou transmito via Bluetooth, né, que é uma transmissão sem fio formada, que forma essa rede entre esses 2 computadores, legal? Eu tenho uma rede menor do que a LAN. Eu tenho uma rede PAN, que é uma rede personal, que é uma rede de periféricos, com poucos metros. Então, quando vocês pensarem em AN, está pensando em Area Network. E aí, automaticamente, volta aquela ideia. Por que uma rede de computadores não é efetivamente uma LAN? Porque LAN é um dos tamanhos. Então, dizer LAN é dizer que toda a rede tem poucos quilômetros, mas não é isso. Então, na verdade, é uma forma de dizer que é uma rede de computadores. Então, cuidado com esse conceito. Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho a mais e começar a falar, né, das possibilidades de prova. Então, quando o cara coloca assim, ó, a configuração de rede mais adequada para conectar um computador de um pavimento, de um estado e de uma nação seria o quê? Então, pavimento, um andar, né? Poucos quilômetros. LAN, um estado, né? Poucos quilômetros. Então, você também teria a ideia do quê? De MAN,
na verdade, dezenas, centenas de quilômetros, beleza? E uma nação, na verdade, que seria algo de milhares de quilômetros. Então, pessoal, só que ele não botou LAN, MAN e WAN. Só que você não compreende que MAN é uma LAN grande? Então começa a perceber o seguinte, se MAN é uma LAN grande, eu começo a perceber que eu tenho LAN para um pavimento, LAN para um estado e WAN para uma nação. Então, essa questão, por sinal, já gerou muita controvérsia, muita gente querendo marcar LAN, WAN, WAN, tá? Só que entenda, um estado só vai ser o WAN quando eu der a dimensão de gigante, tá? Se eu ainda não disse que passou de MAN, ele continua sendo uma LAN grande. Uma MAN é uma LAN com dezenas, centenas de quilômetros. Beleza? Então tá aí o entendimento já de cara, tá? Com relação a essa estrutura, tá? Então, olhando mais à frente, né, percebendo outras ideias, a gente vai falar um pouquinho dos formatos principais, das topologias. Olha a minha canequinha da Claudete, olha só, dos super professores, que bonito, ó. Vou virar aqui, porque a Claudete está aqui atrás, né? E aí, água super geladinha. Vamos lá. E aí, o que acontece? Olha só a ideia de formato que a gente tem. Formato, o estudo do formato é o estudo da topologia. Topo quer dizer forma, logia, estudo. Estudo da forma. Então, o estudo da forma nos permite ter diversos formatos para a rede. As redes, as gambiarras de 2 ou mais computadores interligados, existem diversos formatos. Mas eu vou citar alguns formatos que se tornaram padrão e existência hoje. Então, hoje, o que eu vejo? 2% do mundo utilizam um formato que é o formato chamado em barra. Quando eu falo do formato em barra, é o formato que possui isso, ó, um caminho único. Então, já de cara, vou colocar aqui como característica, caminho único. E por possuir esse caminho único, né, nós temos um problema. Se um ponto desse da rede quebra, se um host desse quebra, a rede tem possibilidade de parar facilmente. Se algum ponto do cabo que arrebenta, né, que geralmente é o cabo coaxial, né, ou um cabo USB, né? O cabo coaxial é aquele cabo branco da net. Se ele arrebenta, a rede toda para. Se um determinado ponto que existe entrada e saída, ou seja, se a placa de rede, que é o modem dessa rede, para, o que acontece com a rede? Ela para. Então, o que acontece? Porque essa rede, apesar de existir, né, não é tão empregada? Porque tem um problema. Cabo único e para funcionalmente, né? Na verdade, para facilmente. E por parar facilmente, né, ainda existe por uma simples vantagem, baixo custo. É uma implementação muito simples. Pegar um tablet e fazer falar com um notebook, passar uma foto de um celular para o outro via cabo ou via Bluetooth. Isso constitui uma rede em barra. Tudo bem? Com essa topologia. Agora, quando você olha para essa topologia, geralmente utiliza-se o conector BNC, que é esse conector de rosquinha, que é a tarraxa atrás da televisão, do cabo branco, da net, né, do Virtu, aí, da banda larga, ou da tua TV a cabo, né? E esses cabos, né, da topologia em barra, cabo coaxial, que tem 50 ohms, né, trabalha na dinâmica de, entre um computador e outro, ter especificação de 50 metros, né, e ter 30 estações aí sem ter um componente para estender a comunicação, que é uma ponte, uma bridge para aumentar a distância. Então, primeiro detalhe, em função de a cada, né, dentro dos 500 metros, eu poder botar 30 estações, em 500 metros no cabo UTP, geralmente eu coloco só 5, então, na verdade, essa que é a grande jogada. Tem um baixo custo nessa rede em barra. Agora, quando eu penso na rede em topologia estrela, ela tem as suas vantagens e incorpora os outros 97%.
2% para Embarra, 97% para Estrela e o que sobra os outros 1% de outras formas de rede, rede híbridas, misturas dessa, entre outras redes, tá? Então, o que eu começo a ver? Essa rede tem como característica principal ter um ponto central que interliga todos os componentes da rede. Esse ponto central se chama hub, também conhecido como switch. Então, quando eu olho aqui para esse hub, esse switch, é a peça que vai fazer a interligação. Geralmente, essa peça está lá no cantinho da parede e interliga o computador 1 com 2, com 2 com 3, com 3 com 4. E aí, automaticamente, né, se eu quiser mandar algo do 1 para o 4, eu mando através desse cabo e passa pelo hub o switch, que entrega ao 4, e automaticamente a coisa funciona. Se o computador 2 estiver com problema, se o cabo dele estiver com problema, se a placa de rede dele estiver com problema, se o conector que prende aqui no hub, no switch, estiver com problema, o problema é dele, só ele que fica de fora da rede, a rede continua funcionando porque os outros não estão com problema. Legal? Então, na verdade, essa gerência do envio de cada nó, de cada ponto, né, diminui a possibilidade de falhas nesse tipo de rede. Então, quando eu olho para essa estrutura, a placa de rede é diferente, porque entra um conector diferente, que é o conector aí, o RJ45, né, que a gente está vendo, nesse cabo azul, que é geralmente azul, ou é branco, ou é cinza, ou é amarelo, que é o cabo UTP, que é o cabo par trançado, né, que trabalha sem blindagem. Agora, se tiver a necessidade de blindar um cabo para diminuir interferência, nós chamamos esse cabo de STP, né, que é o cabo metálico de blindagem. Então, o que eu começo a perceber aí disso? O pino se chama RJ45 e o cabo em si é o cabo par trançado, é o cabo UTP. Então, essa estrutura de cabo UTP com RJ45 pino ligado nesse hub, nesse switch, né, que vai formar essa conexão. Então, existem outras topologias? Existem, né? O anel, o grafo, malha, o árvore, a ligada, a mista, né, que é a híbrida, enfim, existem outras topologias. Porém, para a rede de computadores, dentro da utilização doméstica, empresarial e de acordo com a necessidade comum, a gente fala muito de Embarra e Estrela. Legal? E aí o que eu começo a ver? Professor, mas a minha empresa ela é um emaranhado de diversas redes onde passa um cabo único chamado backbone lá, que liga, né, os prédios da empresa. Ah, legal. Então vamos entender. Você trabalha numa empresa que tem várias unidades de negócio, são vários mini prédios, e aí tem um cabo de fibra ótica que interliga os prédios. E cada prédio tem a sua rede. O prédio 1 tem uma rede Embarra, o prédio 2 tem uma rede Estrela e o prédio 3 tem uma rede Estrela. Então essa rede que tem um cabo único já, que é Embarra, que prende com o prédio 1, que é uma rede Embarra, que prende com o prédio 2 e 3, que é Estrela, formam totalmente aí uma rede híbrida. Só lembrando, esse cabo que atravessa e liga todos os prédios é o que a gente chama de backbone, né? É o cabo principal, é a espinha dorsal, né? É a ligação principal entre todas as utilizações. Já que pode ter problema em termos de segurança da informação, geralmente essas redes privadas, né, essas VPNs, né, Virtual Private Network, essas redes que fazem uso dessas tecnologias, o que elas fazem? Elas codificam os dados que estão sendo transmitidos entre prédios, entre redes, tá? Pode até ser entre estados, entre distâncias maiores, tá? Então, a empresa que tem Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá? Ou então lá na região sudeste, Paraíba, Recife e Natal. E aí, automaticamente, essa empresa, ela criptografa, ela codifica as informações para passarem por esse cabo. E esse cabo é o próprio cabo da fibra ótica que é utilizado pela internet. Para ter o quê? Maior eficiência, para ter maior segurança na dinamização dessas informações. Tá? Então, rede híbrida, rede mista. Outro conceito importante para a gente trabalhar
é o que é necessário para que essa rede exista. Então, muita gente me pergunta, vem cá, Luciano, para que exista uma conexão, o que é preciso ter? Primeira coisa, tem que ter um modem, tem que ter a peça que faz entrada e saída, que é o hardware, né, que vai fazer a ligação. Então, se você olhar aí, existem diversos modems, né? A placa de fax modem, que é usada na conexão de escada, o ADSL modem, que é o modem da conexão banda larga pela linha telefônica. Você tem um cable modem, que é o modem via cabo, tá? Que é usado, por exemplo, no Virtua, que é a banda larga via cabo da NET. Você tem a placa de rede Ethernet, que é a placa de rede usada em redes locais para esse cabo UTP no formato estrela, tá? Você tem wireless modem, que são os modems que fazem a comunicação. Por exemplo, tem um notebook. Dentro desse notebook, acoplado na placa-mãe, tem um modem wireless, que faz essa comunicação, entrada e saída sem fio. Então precisa de um modem para fazer entrada e saída nessa transmissão. Segundo detalhe, precisa de um meio, um caminho que vai gerar essa velocidade de comunicação em bits por segundo. Cuidado com isso. Ah, eu tenho uma banda larga de 30 MB na minha casa. 30 MB o quê? 30 megabits por segundo, que são dados enviados e recebidos em formato de energia, em longa distância. Só é bytes quando é internamente no computador. São tantos bytes deslocados para ser armazenado na memória. Então, cuidado com isso para não ter problema, tá? Outra ideia muito importante, olha só. Quando eu penso no exemplo, né, eu estou pensando aí, por exemplo, na linha telefônica, que é usado para banda larga por linha telefônica, o Velox, por exemplo, no Rio de Janeiro é assim, no seu estado deve ter também outra utilização. A linha telefônica, conexão de escada, antiga conexão de escada, tá? Você tem o cabo metálico, o cabo par trançado, né, que trabalha até em outros tipos de conexões, inclusive rede. A fibra ótica, que é um cabo externo, tá? E as conexões sem fio, que também dizer que é sem fio é dizer um determinado meio, tá? Então vamos lá. Agora, quando eu penso nessa ideia, muita gente fala assim para mim, e aí, Luciano, o que eu preciso a mais de ter entendimento? Olha só, coloquei aqui atenção risco de queda, né? Toda forma de acesso à internet é realizada através de uma conexão, que pode ser de escada, dial-up, banda larga, guiada, Wi-Fi, satélites, 3G, 4G e ainda através de uma rede local, entre outros. Então essa conexão vai depender dessa estrutura mínima, que é o próprio modem, e desse próprio meio, tá? Então, estou repetindo a informação aqui para que você caiba essa informação direto na sua mente para que você não se perca com relação a isso. Agora, voltando, eu vou precisar de quem? Desse computador que vai trabalhar com esse modem, com esse meio. Não me interessa se é celular, se é tablet, se é notebook, se é desktop. Desde a década de 70 que a gente fala baseado em PCs, na verdade, a gente está falando em computador desktop. Se na prova, se ele não citar celular, tablet, notebook, você vai entender que a utilização da prova está sendo falado do desktop com o modem dele, com o meio dele. Perfeito? Outro detalhe super importante. Olha essa questão aqui de prova, que vamos dizer assim, esclarecedora para o que a gente acabou de falar. Por sinal, essa questão, né, de múltipla escolha, ele começa com um cabeçalho muito grande, ele fala assim, ó, Pedro trabalha em uma pequena imobiliária cujo escritório possui 5 computadores. Então tá os 5 ali ligados em rede. Os computadores dessa rede são ligados por cabos par trançado, olha só a informação, que é o cabo par trançado. É o cabo UTP de rede, que no meio tem um switch, tem um concentradorzinho aqui, ó. Tá aqui o próprio switch, que filtra e encaminha pacote, tá? Entre os computadores de rede, como mostra a própria figura. Certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se comunicar com nenhum outro computador de rede. Vários são os motivos que podem ter causado esse problema, exceto, olha só a aplicação daquele conceito. Primeiro detalhe, o cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido? Na verdade, isso não afeta o Pedro. Então, o que não afeta o Pedro?
Essa é a pergunta, é o exceto. Então, o cabo de rede desse computador, esse é o do Pedro, ó. Agora, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. O cabo de rede de um dos demais ter rompido não afeta o Pedro. Agora, a placa de rede do computador do Pedro está danificada. Afeta o Pedro? Afeta. A porta do switch onde o cabo do computador do Pedro está conectado, danificado, afeta o Pedro? Afeta. O cabo de rede que liga o computador do Pedro ao switch pode ter sido rompido. Afeta o Pedro? Afeta. Modificações na configuração do computador do Pedro. Afeta o Pedro? Afeta. Agora, o que não afeta o Pedro, o que é exceção, é a letra A. Qual é a grande jogada dessa questão? Saber o que é uma estrutura de rede estrela. Por quê? Porque se eu souber que a rede estrela afeta ou não afeta o Pedro, é natural que eu comece a perceber, ó, o que não afeta, né, na verdade, é aquela ideia, é o que não tem nada a ver com Pedro. Então, na verdade, numa rede estrela eu tenho que perceber, se não é na minha máquina, não me afeta, porque a rede continua em funcionamento. Se é na minha máquina, vai me afetar, mas não afeta a rede. Perfeito? Então, tá aí, gabarito letra A. Olha só, a teoria aplicada ao que a gente falou dentro da questão, tá? Outra ideia super importante aí, falando sobre VPN, questão super moderna, que fala sobre Virtual Private Network. Olha só, ele coloca: o que uma rede VPN faz? Envia dados através da internet dispensando criptografia? Rabisca-se dispensando. A VPN tem que ter codificação das informações, porque eu estou fazendo algo por meio externo através da fibra ótica. Olha a letra B. Envia dados através da internet, mas criptografa transmissões entre sites para garantir privacidade. Envia dados através da internet, mas criptografa as transmissões entre sites para garantir privacidade. E aí, o que vocês acham? Envia. É a longa distância. Olha para a letra C. Define um programa para um roteador em um site em um encapsulamento POP em IAP. Em IAP, em IP, na verdade. Não tem nada a ver com a ideia de programa. Na verdade, essa afirmação C não tem nada a ver com esse contexto. Olha a letra D. Não envia através da internet e criptografa dados para uso local para garantir privacidade. Rabisca esse não, porque pode ir através do meio da fibra ótica, que é a grande jogada do detalhamento, interligar pontos mais distantes dentro de uma rede privada usando o caminho público. Só que os dados vão estar codificados. Olha para a letra E. Define um túnel através da intranet entre um roteador de um site e um roteador de outro e usa encapsulamento drop. Não, outra palavra que não tem nada a ver aqui, nada a ver essa ideia de túnel dentro da intranet aqui. Na verdade, envia dados através da intranet, porém, da internet, porém se preocupa em codificar as informações, portanto, gabarito letra B de bola. Aí eu vou além. Questão 4. Perdão. Classificação de número 3, né? Modelo de funcionamento de rede. Então, os modelos de funcionamento vão de acordo com a necessidade de como eu quero que a rede funcione. Então, a rede ela pode ser ponta a ponta ou cliente-servidor. Então, ponta a ponta é a rede de estrutura simples, pequena, né? Compartilhamento de dados sem controle, descentralizada. Logo, isso acarreta baixa segurança. Não quer dizer que por não ter controle, né, não tem como falar, tem alta segurança. Não, ela tem baixa segurança. Agora, se a rede ela é cliente-servidor, o que quer dizer isso? A rede, sendo cliente-servidor, é uma rede que os computadores clientes, computadores do usuário, acessam informações diretamente nos servidores. Então, com controle de servidores acessados por um computador cliente que acessam os serviços. Ou seja, essa rede, o que ela me agrega? Ela possui alta segurança. Então, redes grandes, geralmente, com alta segurança, porque para poder gerar a implementação desse custo. Porque ter servidores, ter essa manutenção, ter pessoas para controlar isso
é muito dispendioso, é caro, perfeito? Por isso a ideia das redes grandes, tá? Então, os modelos de rede identificam como os dados de uma rede são compartilhados e não dependem da estrutura física usada pela rede, e sim da maneira como a rede está configurada em nível de software. Então, se a rede tem servidores, né, lá na sala de TI do CPD, para guardar arquivos, é um servidor de arquivos. Então, ela é cliente-servidor. Então, tem servidor de página da web, servidor web, pode ter servidor de e-mail que guarda o correio eletrônico, servidor de backup que faz cópia de segurança, servidor de internet, ó, o que dá internet para a rede é o servidor de proxy. Se o proxy parar, não tem internet. Olha aí, servidor de impressão, de banco de dados, não é isso? Que é o BD, servidor de aplicações, de programas, não é isso? De firewall, né? Que é o servidor de segurança. Tudo isso customizado dentro dessa utilização. Agora, quando eu penso além, né, é a quarta classificação e última, é falar da rede de acordo com a velocidade. Ela é simplesmente chamada de Ethernet se ela tem até 10 megabits por segundo. Se ela está na faixa de 10 a 100 megabits por segundo, é a Fast Ethernet. Agora, de 100 a 1000 mega, ou seja, de 1 giga, que é 1000 mega, é a conexão Giga Ethernet. Então, essas velocidades são muito boas, né? As conexões Giga Ethernet geralmente são feitas através de fibra ótica, apesar de cabo UTP já fazer isso em trâmite de velocidade, tá? Então, eu tenho aquela essência que a gente traz da informática básica, como é que é importante estudar informática básica. 1 byte é igual a 8 bits, e aí tem os multiplicadores, que tem 1 quilo igual a 1000, 1 mega que é milhão, o giga que é bilhão e o tera que é trilhão. Por que eu preciso saber disso, Luciano? Simples, como eu dei o exemplo. Se você tem uma conexão Velox em casa e tem 10 mega o quê? 10 megabits por segundo, ou seja, 10 milhões de dados são enviados e recebidos por segundo, e não bytes. Porque bytes tem a ver com o quê? Com o tamanho do arquivo ou transmissão dele internamente. Então, por exemplo, uma carta DocX com 250 KB, que pode ser armazenada num disquete com 1.44 MB, que pode ser armazenado num CD com 700 MB, num DVD com 4.7 GB, na própria pendrive com 32 GB, no HD, olha só o tamanho de um HD, 10 TB. Então, essa relação de bit-byte tem que estar muito confortável. Falou em rede, falou em velocidade de internet, são bits por segundo. Beleza? Então, já estamos fechando a linha de raciocínio aqui. E aí, o que eu venho trazer para vocês? Ó, velocidade de rede. Olha o que essa questão 4 ela coloca. A velocidade das redes de computadores normalmente é medida em megabits por segundo, que pode ser indicado em gigabits, gbps ou megabits por segundo, mbps. Uma rede de velocidade de 1 gigabit por segundo corresponde ao quê? Então, na verdade, ele quer trazer a ideia do 1 giga. O giga quer dizer o quê? Bilhão. Tudo bem? Então, 1 bilhão quer dizer o quê? 1000 milhões. Só que, se eu tenho em bit e quero transformar isso para byte, eu tenho que dividir por 8. E aí, quando eu divido por 8, quanto é que eu encontro? 125 megabytes por segundo. Então, para quem não sabia, né, se eu for converter de bit para byte, não é isso? Eu divido por 8, né? Na verdade, olha a ideia do que eu tenho. Eu tenho 1000 megabits, dividido por 8, eu vou ter 125 megabytes por segundo. Quer fazer o inverso? Multiplica. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, vai 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Aí vai dar os 1000 megabits por segundo. Sem sombra de dúvida, gabarito para a gente. Letra B de bola. Ah, professor, não gosto de questão assim com número. Necessário, pessoal, muito importante, né, ter essa conveniência com números de forma direta. Agora, para fechar, uma fechada legal com o resumo do que a gente falou. Computador é a minha ferramenta de trabalho que eu utilizo nas redes de computadores. O servidor é o computador de controle que vai disponibilizar os recursos dessa rede. Página, e-mail, comunicação, troca de arquivos. Cliente é o computador do usuário. Recurso é o que eu estou utilizando
pelo servidor, se é a página, se é o e-mail, se é a comunicação, é o recurso que o servidor me dá. O roteador é quem conecta, né? Na verdade, é o modem da rede inteira que vai conectar com o meio externo. O modem é quem faz entradas e saídas, e sabendo que a placa de rede é o modem da rede. Cuidado! Modem, componente que faz entrada e saída numa conexão. O modem de uma rede local, placa de rede. E o modem da rede em si, para a internet, é o roteador. Então, modem do computador na rede local, placa de rede, modem da rede para a internet é o roteador. Aí eu tenho o cabeamento, que é a estrutura física, que é o meio. Eu tenho hardware de rede, né, que são os componentes, hub, switch. Tenho o provedor, que é a empresa que me conecta. E aí, que me fornece o número para estar conectado. Olha, a aulinha de internet mais à frente, que é o número IP. Perfeito? E aí tudo vai funcionar porque tem uma linguagem de comunicação que faz aquilo operar. Essa linguagem de comunicação é chamada de protocolo. Então, pessoal, muita gente se confunde aí na ideia dos componentes, né? Porque existe componente ativo, o hub, o switch, o ponto de acesso que faz a distribuição, né? O roteador em si que vai fazer essas comunicações. Tá? Então, cuidado, o ativo ele tem uma mecânica de funcionamento, né? O hub, o switch, tem estrutura para suportar as aplicações da comunicação, né? Fazem o transporte dos bits internamente. Então, tem o hub, tem o switch dentro dessa utilização. Muita gente confunde o hub e o switch dentro dessa linha de raciocínio, só que cuidado, a gente precisa ter. O switch, ele é inteligente e sabe quem está conectado, quem está funcionando na rede, porque efetivamente ele tem uma topologia estrela na mente dele e ele canaliza isso. O hub não, ele acha que é o seguinte, 100 computadores presos nele, ligado ou não, são 100 computadores, distribui por 100, então isso pode dar um problema de tráfego, tá? Então, switch é mais moderno, né? Então, a própria ponte, que é a bridge, né, são componentes que fazem ligações a redes, transferem a redes similares, então faz uma ligação aumentando essa distância. O próprio hub e o switch tem pontes internamente, tá? Pois vocês dêem uma olhada melhor nessa leitura. Agora, quando essa ponte precisa de uma distância maior, eu aí começo a perceber que eu preciso de um repetidor. Então, o repetidor amplia, ele aumenta a distância, ele regenera o sinal, ele classifica a rede numa distância maior. Se a rede, o cabo só suporta 1000 metros, 1 quilômetro, ele repete para mais 1000 e aí fica uma distância entre um prédio e outro de 2 quilômetros, interligando um repetidor dentro desse meio. Tá? E aí, os gateways é considerado os repetidores com inteligência, porque tem um software dentro dele, ele consegue ligar, por exemplo, prédios que usam Windows com prédios que usam Linux, e aí faz uma diferença entre arquiteturas, para redes diferentes, para redes com entendimento lógico mais avançado, perfeito? E aí o roteador que faz a distância com relação à própria internet. Então pensou em internet, pensou em distância, a gente já está falando, tem que ter um roteador. Então o roteador, não esqueçam isso, pessoal, é o modem que vai fazer a ligação em longas distâncias. Então vai interligar vários equipamentos de rede, vai fazer a ligação de vários equipamentos de rede, é a estrutura do próprio roteador aí, vai fazer a ligação a longa distância. Eu poderia dizer que, na verdade, é o modem da própria rede. Legal? Então, chega um momento que todo mundo gosta, né, que é o momento, né, de entendimento das redes, e eu começo falando da própria net, que é qualquer uma das redes, tá? Não necessitando de computadores, né? Por exemplo, uma rede de contato, uma rede de amigos, fornecedores de clientes, é uma net, tá? Rede, 2 ou mais, né, interligados, se comunicando, é uma net, tá? E aí o que acontece? Se essa rede ela é de computadores, ela segue um padrão, né? Ela é uma rede Ethernet. Ethernet é registrado pelo IEEE 802.3, que é o padrão de estruturamento de rede,
tá? Então, é um padrão de rede de computadores independentes, interconectados para compartilhamento de recursos. Então, essas redes, elas são simples, têm um custo reduzido, podem ser privadas, né, dentro dessa estrutura, são internas, restritas, são confiáveis, tem a ideia de escalabilidade, a ideia de crescimento. Então, uma rede de computadores, uma rede local, é uma rede Ethernet. Lembra lá no início, quando eu falei para vocês, na primeira aula de redes, que uma rede Ethernet era efetivamente uma rede de computadores? Então, tá aí o entendimento do que a gente estava falando, tá? Agora, um conceito a mais em função disso seria, ó, uma intranet. O que seria uma intranet? Uma intranet é essa rede Ethernet, só que essa intranet, ela olhou para a internet, viu que a internet tinha algo para agregar e ela não ficou olhando, ó, eu não tenho que ser melhor do que privada, interna, restrita, confiável, com maior escalabilidade. Eu vou trazer recursos novos, eu vou trazer coisas que me agreguem valor. O que eu vou trazer? Eu vou trazer os recursos da própria internet e o próprio protocolo TCP/IP. Então, quando página, e-mail, comunicação, troca de arquivos funciona dentro da própria rede, essa rede é mais do que uma rede Ethernet. Se ela é baseada no TCP/IP, nos serviços da internet, ela é uma intranet. Aí vamos além. Se essa intranet possui acesso externo, aí ela é além. É uma rede intranet acessada por meio externo. Naturalmente, ela é chamada de extranet. Professor, isso é uma aula muito vasta que pode ser dada. Sim. A gente está se limitando para os concursos de nível médio, nível técnico e terceiro grau analista, para tribunais, defensorias, né? Para concursos diversos, para as diversas bancas que têm esse enquadramento, tá? Se o concurso for para técnico em informática ou para analística de informática ou analista de redes, a gente precisa de outras concepções. Isso inicialmente resolve o seu problema, tá? Para não gerar um pripocó na sua mente, não gerar um problema, algo redundante, porque esse conceito geralmente gera dúvidas, tá? Então, vamos nos atrelar dessa forma. Rede Ethernet é a rede simples, custo reduzido, privada, interna, restrita, confiável, com maior escalabilidade. Perfeito. Aí quando eu olho mais à frente, o que é uma intranet? É essa rede Ethernet. Só que essa rede Ethernet com a internet dentro dela, página, e-mail, comunicação, e o protocolo TCP/IP. Falei de acesso externo? Não. Aí quando essa intranet tiver acesso externo, ela é mais do que uma simples intranet, ela é chamada de extranet. Por que a gente precisa entender isso? Porque a junção de todas essas redes e até de computadores soltos individualmente é a internet. Então tá aí, olha o conceito de internet. Conjunto de PANs, LANs, MANs, WANs e computadores independentes interligados ao longo do mundo. A internet hoje liga milhares de computadores, disponibilizando qualquer tipo de informação, comércio ou serviço ao longo do próprio mundo, tá? Então, esse é o entendimento que eu tenho que ter, tá? Então, olha o fechamento, olha o que a gente tem nessa última questãozinha que a gente amarra esse nosso entendimento de redes para a gente poder ir para a aula futura, que é a internet. Então, sobre o assunto de intranet, o que eu posso dizer? Ó, é uma rede mundial de computadores? Não. Quem é a rede mundial de computadores é a própria internet. Então, primeiro detalhe, a número 1 está errada. Olha a número 2. É uma rede de computadores restrita, baseada na internet? Sim, ó, restrita vem da ideia de internet, só que é baseado na internet. Sim, a 2 está correta. Olha para 3. É sinônimo de internet na corporação? Sim, porque é a ideia da visão que a rede internet está dentro da própria rede Ethernet, dentro de uma rede simples, restrita, privada, né? Eu posso dizer o total inverso com relação à internet, né? A internet, ela é externa, ela é aberta, ela é pública, ela é
complexa em termos de comunicação, né? Complexidade de estrutura. E aí, naturalmente, a gente tem quem como correto? A alternativa 2 e a própria alternativa 3. Qual o gabarito que eu trago isso para mim? A própria alternativa de letra A. Beleza? Então, esse amarrado aqui faz a gente finalizar a nossa aulinha de redes, tá? Espero ter agregado valor ao seu estudo, né? Manipulado essas informações de forma coerente, sequencial, para que você aprenda para a prova. Muito importante isso. Não estou estudando rede de computadores para estudar. Estou estudando para poder desafiar a CESP, a FCC, a Sesgran Rio, a CEPERJ, as diversas bancas que existem ao longo do Brasil e eu poder fazer uma boa prova de concurso. Então é isso, pessoal. Informática direta, objetiva para questões de prova. Beleza? Eu sou o professor Luciano Antunes e super professores diretamente ligados, comprometidos com a sua aprovação. Beleza? Sucesso, bom estudo para vocês. Até a nossa próxima aulinha.